É um prazer estar aqui a falar contigo. Estou muito ansiosa para a conversa que a gente vai ter sobre o documentário que vamos assistir na quinta-feira, Independência. Olá Miriam, olá a todas as pessoas que, se puderem, estão no Cine Geração na quinta-feira para verem o Independência. Estou contente de estar aqui hoje porque o Cine Geração acabou de fazer 100 exibições e mais uma vez, no mês de novembro, vamos poder rever este tão importante filme, não só para mim, mas para toda a geração 80, porque foi o nosso primeiro grande documentário e foi um projeto de quase 6 anos em que eu, o Jorge, a Camille e a Chiloia estivemos envolvidos. Portanto, isto é um projeto base da nossa produtora. Fradique, este ano marca-se 47 anos que alcançamos de independência contra o colonialismo português. Eu gostaria de saber como é que tem sido a retrospectiva que tu fazes? O filme foi feito dentro de um projeto, que é o Projeto Angola nos Trilhos da Independência, que é um projeto criado pela Associação Chihueca de Documentação, e a Associação Chihueca de Documentação, com o projeto Trilhos, né, Angola nos Trilhos da Independência, tinha o objetivo de ter um filme no final do projeto para poder divulgar melhor o arquivo audiovisual que a gente esteve a fazer durante 6 anos, de recolher testemunhos de pessoas que participaram na luta de libertação. O filme, obviamente, quando sai nos 40 anos da nossa independência e sai num formato e também tem uma estrutura muito de... Podemos refletir vários aspectos da nossa luta de libertação, mas o fundamental aspecto que a gente fala é de o que é que resta da nossa memória, o que é que resta da nossa memória da luta de libertação. Eu penso que é um filme que, apesar de ter saído em 2015, que continua a ser revisitado, não só porque serve como um documento histórico, serve como uma memória daquelas pessoas que participaram na luta de libertação, mas serve também para revisitar um bocado quais eram essas ideias, quais eram esses ideais que essa geração tinha quando lutou pela nossa independência. E porque os jovens de há 5 anos atrás, ou 6 anos, 7 anos, quando o filme saiu, não são os mesmos jovens, há jovens novos, então há sempre a necessidade de se ver o filme, de se falar sobre o filme. Realmente, muitas das coisas que ainda estavam por se cumprir depois da nossa independência, passado 40 anos, e é dito no documentário, ainda restam por se cumprir. Então, o Independência vem um bocado com esse peso de nos lembrar a todos, angolanos e angolanas, que houve uma luta, feita por homens, por mulheres, por pessoas que estiveram nas matas, por pessoas que estiveram nas prisões políticas, pessoas que não estavam afiliadas a nenhum movimento de libertação. Foi uma luta com 3 movimentos de libertação, e vem nos lembrar que essas pessoas dedicaram a sua vida numa luta que durou cerca de 14 anos, uma das lutas mais longas em todo o continente africano, dentro das lutas de libertação, e que algumas das coisas que estavam para se cumprir, alguns aspectos importantes que necessitam ser homenageados e lembrados desse sacrifício feito por todos os angolanos e angolanas, ainda também estão por se cumprir. Então, a mim, obviamente, eu sinto-me honrado de ter participado nesse projeto, um projeto que teve como mentor de todo o projeto, do Projeto Trilhos, o Paulo Lara, o general Paulo Lara, que, infelizmente, este ano também marca a sua perda, né? O Paulo já não está entre nós, como muitas das pessoas que nós entrevistamos e que participaram também na realização desse projeto. Portanto, este ano também tem este peso histórico para nós, pessoas que participamos
todas no projeto, para mim, para o Jorge, para a Camille, para a Wanda, para a Chiloia, para a Conceição Neto, que a pessoa que teve a ideia, que nos puxou para fazer este projeto, já não está entre nós. O facto de este documentário ter sido feito não só pela produtora nacional Geração 80, mas também teve a colaboração da Associação Chihueca de Documentação. Então, eu gostaria de saber como é que foi para ti, né, ter o privilégio de colaborares com o mentor Paulo Lara e também com a Conceição Neto, com o Jorge Cohen, com a Camille Lara e também com a Chiloia na altura, sabendo que a Independência faz parte de um projeto extensivo que também contém outras obras audiovisuais. Como é que foi essa tua experiência e o que é que tu carregas contigo? Foi uma experiência de mudança, mudou-me enquanto pessoa, porque eu tinha acabado de chegar ao país, depois de ter estado 6 anos fora a estudar cinema, e a forma como eu volto a reencontrar-me com o meu país e com os meus amigos, com as minhas amigas, com a minha família, é misturada com o processo de recolha de testemunhos de um processo histórico fundamental para o nosso país. É misturada com viagens pelo país, é misturada com investigação nos arquivos, é misturada em aprender sobre a história do nosso país com o Paulo e com a equação, e de muitas conversas, muitas horas de conversas aos almoços do projeto, porque nós, muitas pessoas se calhar não têm noção, mas durante 6 anos nós ficávamos o dia todo na Associação Chihueca. A Geração 80 tinha quase como base estar ali nos primeiros anos. Depois tivemos os nossos primeiros escritórios, mas muito maior parte do nosso tempo nós passávamos ali na Associação Chihueca de Documentação. Eu sinto que eu fiz quase um curso de História, a ouvir e a ler os livros todos que a Cação, o Paulo e a Wanda recomendavam, e obviamente que houve muitos conflitos, porque vínhamos de gerações diferentes, mas tudo conflitos saudáveis, conflitos em que a gente trocava ideias, e porque o projeto necessitava disso. O projeto tinha essa ambição de não ser um projeto feito por uma geração que participou, que é a geração dos nossos pais, mas uma geração também que está à procura da sua própria história. Então, eu acho que isso também foi o aspecto que trouxe essa dimensão para o projeto, né? E depois também aprendemos muito a nível do próprio documentário, né? Eu tinha feito o meu curso de cinema e tinha muita vontade de fazer ficção, e o meu primeiro filme em Angola é realmente um filme de ficção, que é o Alambamento, que é uma curta, mas o projeto Trilhos vem se impor como uma necessidade e uma urgência, não só histórica, mas porque as pessoas dessa geração estavam a morrer e estão a morrer. Então, o documentário era a forma melhor, e acho que continuo a achar que foi a melhor forma também para nós podermos contar essa história. É uma história que não fica contada na sua totalidade no Independência, e nós fartamos-nos dizer isso. O arquivo que a gente recolheu e que hoje está disponível online para as pessoas investigar e pedirem acesso às entrevistas à Associação Chihueca de Documentação, é um arquivo que permite fazer N documentários, N dissertações, até inspirar pessoas para fazer filmes de ficção, a escrever livros. Ou seja, o Independência, o filme, vem um bocado como um ponto de partida para um diálogo e para uma conversa sobre esse tema e sobre essas pessoas. E também quero lembrar que o Independência foi o primeiro projeto que o Ngói colaborou com a Geração 80. O Ngói entrou
na geração 80, na altura, para trabalhar na divulgação e na comunicação do documentário, e também dentro do Independência, mas nos outros filmes que estavam a ser feitos em simultâneo, dentro do projeto Trilhos, esteve a Greta Marim. Então, foi um projeto que envolveu muito mais pessoas da geração e que eu tenho muito orgulho de ter participado, né? Se fosses para dar continuidade ao projeto, sim, tu irias dar uhum. consoante aos tempos que a gente está a viver atualmente no país? Uhum. Então, eu acho que quando nós fazemos um filme, ou quando trabalhamos uma obra de arte, é muito difícil tirarmos os pés do tempo em que vivemos. E o Independência é resultado disso. O documentário foi feito 40 anos depois da nossa própria independência, onde o Presidente da República era o mesmo, na altura, não sei, há 36 anos, onde havia protestos e prisões políticas. Nós lançamos o filme na altura em que os 15 mais 2 foram presos. Eu lembro muito bem de quando nós estávamos a fazer as exibições nas universidades, e eu não vou me esquecer de um debate muito bom que nós tivemos na Universidade Católica, na altura, com a Associação de Estudantes, em que se falava, os estudantes diziam, nós estamos a ver aqui um documentário de há 40 anos atrás, onde tinha angolanos e angolanas a lutarem pela libertação do seu país e estarem a ser perseguidos e presos politicamente por um regime. E nesse momento, na altura, tínhamos pessoas que estavam presas também por razões políticas. Como é que isso é possível? O que é que vocês acham disso? Ou seja, essas perguntas todas vieram na altura. Então o filme é feito dentro desse clima. Obviamente que hoje o filme, a ser feito de novo, a haver uma continuidade sobre o documentário de Independência, tem que ter em conta tudo o que se está a passar no país. Tem que ter em conta o momento atual, a geração nova que existe no país. Não é a mesma geração de há 6, 7 anos atrás. Portanto, eu acho que os filmes têm essa capacidade incrível de ganharem significados diferentes ao longo do tempo. Hoje eu sei que a Independência tem um significado diferente que tinha quando saiu em 2015 e vai ter daqui a 10, 20 anos. E também sei que ao fazermos um filme é muito difícil desassociarmos da nossa realidade, principalmente uma realidade como a nossa, que é uma realidade que se impõe de uma forma muito, muito crua e às vezes muito cruel para todos nós, angolanos e angolanas. Lembro-me ter acompanhado uma das primeiras conversas na qual se abordou sobre a memória. Creio que foi em 2020, no Estúdio Cassete, juntamente com Adriano Michins, e um dos temas abordados é o tema memória. E o que me cativa na independência é o uso da imagem e o simples facto de a gente poder entender que a imagem carrega um certo poder. Sabendo que tu fizeste fotografia e depois foste para o mundo da sétima arte, como é que tu consegues relacionar várias formas de expressão para contar uma narrativa, principalmente esta no documentário Independência? Eu acho que a imagem para mim tem sempre um significado especial e não só enquanto cineasta, enquanto artista. Eu acho que a imagem fala muito e as fotografias que nós usamos no filme e que eu fiz questão também de usarmos numa forma em que o processo de ver essa imagem, o processo de descoberta é simulado no próprio filme, porque uma das coisas que me marcou durante os anos que eu trabalhei no Independência e que até hoje é sempre
um aspecto que eu considero parte do processo de se fazer um filme, é o próprio processo de pensar o filme, é o próprio processo de descobrir e investigar um filme. E no caso do Independência, nós, e mais particularmente eu e a São Neto, tivemos a ver muitas fotos, muitos arquivos, fizemos viagens para Portugal. Eu investiguei muito, para irmos à Torre do Tombo, investiguei muito também nos arquivos online de outros países, e o próprio arquivo da ATD e as fotos que os entrevistados e entrevistadas nos deram na altura tinham esse momento de descoberta. Tu vês o rosto da pessoa há 40 anos atrás e veres o sítio onde ela estava, a casa, o ambiente, ou então na mata, ou a foto da pessoa quando foi presa. Ou seja, e eu achei que esse processo de descoberta, não só das fotos, mas das cartas, como no caso de Olinda, com o diário dela, nos documentos, os filmes, as fitas de áudio. Eu lembro-me agora que a ATD tem uma fita de áudio assim histórica, onde ouvimos o encontro entre líderes do movimento de libertação, neste caso acho que do MPLA, a terem uma reunião com o Che Guevara, ou seja, isto é um áudio histórico, e nós pusemos isso no filme, e para além de pormos isso no filme, eu fiz questão que a gente pusesse a própria fita, a imagem da cassete, da fita, né? E tudo isso foi feito com uma empresa de pós-produção chamada Other Features, que é uma empresa também de uma geração mais jovem, uma empresa portuguesa, e que realmente ajudou-nos muito a trazer essa simulação de nós estarmos a descobrir os arquivos ao mesmo tempo que o público está a ver o filme. Eu acho isso um dos aspectos mais bonitos do próprio filme, e um dos aspectos que eu mais gostei de todo o projeto e da produção deste filme. Nice. Obrigada, Frederico, pela partilha. Neste momento encontras-te em Alemanha a desenvolver um projeto teu, que também é uma obra audiovisual. Gostaria de saber como tem sido essa tua trajetória, sabendo que começaste com curta-metragens, documentários, e depois desenvolveste a tua primeira longa-metragem ar-condicionado, e agora estás a dar sequência aos teus projetos audiovisuais. Como tem sido essa tua experiência e quais são os teus próximos passos? Então, este ano é um ano um bocado diferente. Foi um ano que eu decidi, durante a altura mais intensa do Covid, fazer um ano sabático, algo que eu já queria fazer há muitos anos. Na verdade, a primeira vez que eu tinha decidido fazer isso, acho que foi logo depois do Projeto Trilhos, porque para mim processos de fazerem filmes às vezes não, por enquanto têm sido sempre muito intensos, e o próprio processo não só de escrever, o processo de pré-produção, a própria produção, mas também a pós-produção, porque eu normalmente também estou envolvido de uma forma muito intensa na pós-produção dos filmes. E na altura, depois da Independência, passado 6 anos de estar num projeto, eu queria muito ter tirado um ano sabático. Na altura não tirei, apenas tirei 1 mês ou 2, já não me lembro. Então este ano vem um pouco para cumprir com essa promessa, mas já depois de ter feito outro filme, né? E tem sido um ano muito bom, porque tenho tido tempo para me dedicar a outras coisas que eu gosto, e também tenho tido tempo para começar a escrever e a explorar os meus próximos projetos. Eu não acho que tenham que ser apenas na ficção. É verdade que estou a escrever ficção neste momento, mas eu sinto que também gostaria muito de voltar a voltar ao mundo do documentário. Eu acho que documentários são importantes para uma sociedade, e é um formato que permite uma reflexão e uma conversa
quase que imediata, né? E a ficção tem a sua força, mas eu acho que documentários em sociedades, em realidades também como a angolana, são extremamente necessários. Dentro da geração, o nosso último documentário provavelmente foi o da Camille, o Para Lá dos Meus Passos. Tivemos também o do Outro Lado do Mundo, feito com a Camille, Chiloy e o Sérgio. Tivemos o da Gretel. Ou seja, nós começamos muito com documentários e agora estamos mais dentro da ficção. Mas eu acho que seria importante nos próximos anos, e não nos anos muito distantes, mas se calhar, quem sabe, mais cedo ainda, nós voltarmos a fazer documentários históricos, porque Angola ainda tem muita história para se contar, e documentários sociais, documentários poéticos. Ou seja, acho que o documentário precisa a voltar a estar dentro da produtora e quem sabe, há muito tema ainda por explorar. Uma das coisas que acontece sempre quando as pessoas acabam de ver o Independência é o filme termina em 75, mas Angola teve uma guerra civil de 27 anos, Angola teve um 27 de maio, Angola teve um Cuito Carnaval, Angola teve eleições em 92 que tiveram um fim trágico. Ou seja, há muitos momentos históricos dentro do nosso país que merecem atenção e que não têm que ser necessariamente momentos históricos militares e tragédias e tudo mais. Podemos fazer e devemos ter documentários sobre, não sei, sobre música angolana. Nós temos artistas incríveis, né? Eu pessoalmente gosto muito de Teta Lando. Eu gostaria muito de ver um documentário sobre a vida e obra de Teta Lando. Então, eu acho que o documentário é algo que deve voltar. Neste momento, dentro do meu ano sabático, as coisas vão um bocado mais devagar e não tenho ainda uma data certa para o meu próximo filme, nem estou preocupado ainda com isso. Mas estou contente de poder ter o espaço e o tempo para poder fazer aquilo que gosto, que é escrever filmes e falar sobre cinema, e conversar com pessoas como tu, que também eu sei que gostam e têm uma paixão muito grande pelo cinema, e é isso. Muito obrigada, Fradique.